Glória a Deus, paz do Senhor a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma apostila, né, falando sobre a questão do ministério. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tenho certeza que vai te ajudar, tenho certeza que vai trazer para você luz. E eu creio, querido, que a partir desse momento você vai aprender sobre essa questão. Deus vai incendiar o seu coração, Deus vai trabalhar dentro de você. Antes de você fazer essa apostila, se possível, ore, tá? Para que você possa ter o entendimento da palavra e que Deus possa te levantar, Deus possa te levar ao propósito dele. Quero falar sobre a questão de cumprindo o ministério, tá? Esse vai ser o tema. Essas aulas vão ser trabalhadas em cima disso. Nós vamos falar sobre várias questões e tenho certeza que vai te abençoar, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, nós vamos falar o que é o ministério. Isso é importante, porque antes de falar, né, de como fazer, nós precisamos entender o que é o ministério. Queridos, a palavra ministério, ela significa diaconia, tá? Na maioria das vezes ela vem com a questão de diaconia. Ela, basicamente, ela vai falar sobre a questão de serviço, tá? É um sinônimo, na verdade, de ministério. Então, aqueles que executam os pedidos ou as necessidades dos outros. Bom, para falar de ministério, basicamente, nós vamos trabalhar a questão de fazer pelos outros, né? O ministério é isso, é trabalhar pelos outros, é viver pelos outros. Nós precisamos ter a motivação correta em relação à questão do ministério, tá? Então, o ministério é aqueles que na verdade, eles executam os pedidos ou as necessidades de outras pessoas. Então, a ideia básica do ministério é servir, irmão. Né? Eu vejo hoje muitas pessoas com vários tipos de motivação em relação ao ministério. Mas se você for pegar a ideia básica do ministério, é servir os outros, tá? Não é buscar um lugar de importância. Muitas pessoas eles estão querendo, na verdade, se realizar, né? Buscando um lugar de importância, né? De relevância. Na verdade, gente, o que nós devemos fazer é tratar os outros como importante, é tratar os outros como relevante. Isso é o ministério, tá? Vamos ver um texto onde Jesus mostra exatamente isso, tá? E lembrando que Jesus teve que trabalhar a questão do ministério com seus discípulos, ele implantou no coração dos seus discípulos a questão do ministério, e ele teve que passar por muita situação, teve que trabalhá-los, né, até que poder chegar a cumprir o grande planejamento, a grande comissão que foi estabelecida. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 35, fala sobre isso, tá? Eu queria ler com vocês, e eu vou parando para explicar, tá? Esse texto é muito interessante. A Bíblia vai dizer assim, ó: e aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, na verdade são dois, né? Dois discípulos aqui dos 12, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele disse: o que quereis que vos faça? Muito interessante, porque eles ainda não fizeram um pedido, e eles já estão dizendo: nós queremos que você cumpra aquilo que nós vamos pedir para você, tá? Que o Senhor já deu o ok aqui, sem saber mesmo o que é. Interessante assim, né, querido? Já pensou se a gente fosse dar o ok sem saber o que é? E Jesus está falando para eles: faça, o que vocês querem, né? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. A expectativa dos judeus, querido, quando você pega essa questão, né, de Jesus, ele era alguém que, para os judeus, traria salvação, né, do lado não espiritual, mas do lado físico, né, do lado, na verdade, natural. Lembrando que Roma, na verdade, trazia um jugo muito pesado sobre o povo de Israel. E eles estavam debaixo de uma promessa onde o povo seria salvo pelo Messias, né? Então eles queriam ser livres dos seus inimigos. E eles têm na mentalidade deles, e eu acredito que até debaixo de promessa, que eles iam sentar no trono de Davi. O reino deles, de Jesus, seria estabelecido na terra, e eles iam tomar conta de uma forma natural. Mas eles estavam equivocados acerca disso, porque, na verdade, Jesus ele estava trazendo um reino espiritual, né? Jesus, na verdade, disse: o meu reino não está aqui, o meu reino não está ali, né? Vocês não vão dizer está aqui ou está acolá, o meu reino está dentro de vós. Então, eles estão, na verdade, quando eles pedem para sentar uma à esquerda e outra à direita, eles estão com uma mentalidade equivocada da questão do reino de Cristo, tá? Então, eles estão dizendo: concede-nos que nós possamos assentar no seu trono, tá? Então, querido, eu acho interessante isso, porque eles estão procurando um lugar onde eles estão, um lugar de visibilidade, vamos dizer assim, tá? E ele está dizendo o seguinte para Jesus: Senhor, nós não podemos pegar o seu trono, né? Disputar o seu trono, porque alguém já tentou disputar o seu trono e não deu certo, caiu, foi lançado fora. Mas deixa um lugarzinho para a gente, uma à esquerda, outra à tua direita, dá um lugar de honra para nós, né? Coloca a gente nos lugares maiores. Essa era a mentalidade dos discípulos, querido. Esse discípulo queria salvar todo mundo.
E infelizmente era assim. E Jesus teve que ir trabalhando essas questões deles, tá? Em outras palavras, eles estão dizendo, deixa a gente ser vice-presidente aqui, deixa a gente sentar aqui, deixa a gente comandar aqui junto com o Senhor, nós vamos estar aqui na frente. Mas Jesus, que dó que a Bíblia diz, mas Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu bebo? Ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Não, interessante isso, querido, tá? Tanto a palavra cálice como batismo aqui, ele está falando, na verdade, de sofrimento. Ele está mostrando que haveria um sofrimento por vir. E Jesus está deixando bem claro para eles, vocês vão beber esse cálice junto comigo? Né? E eles disseram, podemos. Acho que eles não tinham entendido direito ainda. Jesus, porém, disse-lhe, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Jesus está deixando claro que eles iam chegar ao tempo deles, né? Do batismo de sofrimento, do cálice de sofrimento. Até porque, gente, muitos deles morreram como mártires, né? O próprio Tiago mesmo morreu como mártir. Então, assim, vamos acreditar, vamos pensar no que ele está dizendo. Jesus está dizendo, vai chegar o tempo que vocês vão morrer, vocês vão beber esse cálice, mas não é agora, tá? Aí Jesus vai explicar para eles, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem é reservado. Gente, Jesus está tratando esse assunto porque Jesus está tentando corrigir e trabalhar na questão deles. Mas não é só os dois que veio perguntar, porque o assunto aqui ele não encerra, né? Ele não encerra. Aqui é só o contexto daquilo que é a conversa, o teor da conversa. Mas a lição ele vem agora. Olha o que a Bíblia diz. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Irmão, a pergunta aqui eu faço é o quê? Por que eles estão indignados? Né? Por que eles estão bravos? Por que eles estão revoltados com Tiago e João? Tá? Por que eles estão aqui numa situação de revolta mesmo? Porque eles também queriam, querido, sentar à direita e à esquerda. A verdade é que esses lugares todo mundo queria. Eu fico pensando e dizendo, por que só esses dois estavam ali na disputa? Só esses dois estavam falando. Talvez foram os dois que tomaram a frente. Tá? Os dois que talvez entrou na frente e foi conversando acerca do assunto. Mas todo mundo queria. Todo mundo queria. Eles ficam indignados por causa disso. Eu acho que eles ficam pensando o seguinte, por que esses dois se colocou na frente? Deixa o Messias escolher, deixa o mestre escolher. Ele vai ver que tem gente melhor aqui. Irmãos, a mentalidade, o coração deles já estavam fora do padrão de Deus. Tá? Então você começa a olhar, a motivação deles já estavam errada. Mas isso só trouxe à tona daqueles que estavam dentro do coração deles. Eles queriam ser servidos, gente. Eles queriam os holofotes, eles queriam os primeiros lugares, né? Eles queriam reconhecimento, eles queriam, na verdade, estar à frente. E, irmãos, isso nunca vai ser a ideia de ministério. Ministério, na verdade, é colocar os outros à frente, é servir os outros, é trabalhar pelos outros, é trabalhar o propósito dos outros, né? Então, Jesus agora começa a alinhar. Jesus agora começa a trazer o alinhamento para todos eles. Jesus agora chama todos e começa a conversar acerca do assunto. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus chamando, disse-lhes, agora é hora, né? Olha o que ele está dizendo. Ele vai tratar o alinhamento. Não sabeis os que julgam ser príncipe dos gentios? Eles se assenhoriam e os seus grandes usam de autoridade sobre eles? Mas entre vós não será assim. Entre nós não é assim, querido. Como é no mundo, né? Como é o governo do mundo, como é tratado as questões do mundo, né? Os príncipes, né? Se assenhoriam, seus grandes usam de autoridade sobre eles. Na verdade, gente, conosco é totalmente diferente. Olha o que Jesus continua dizendo. Antes, qualquer um dentre vós que quiser ser grande, seja o vosso serviçal, seja aquele que serve. Essa é a definição de palavra ministério, querido. Tá? Se colocar no lugar de servo. É para isso que nós fomos chamados, meu irmão. Eu acredito hoje que as pessoas não entenderam a questão do ministério, o porquê que elas têm um ministério. Ministério não é para estar à frente, querido. Ministério não é para ter um reconhecimento das pessoas ou qualquer tipo de reconhecimento humano. O ministério não é a gente poder dizer eu sou, eu aconteço, eu posso, eu sou. Não, o ministério é servir, querido. O ministério é ser um serviçal. Esse é o grande propósito do ministério, é poder trabalhar por outros, é poder me anular para que eu possa trabalhar e abençoar e servir as outras pessoas. Tá? Esse é o planejamento de Deus. Então Jesus está dizendo, no nosso meio não é assim que funciona. Nós nos colocamos como servo. Aí Jesus continua e diz assim, qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus está dizendo aqui é que o chamado dele para o serviço é um propósito de Deus. Né? Na verdade, gente, o que Jesus deixa bem claro para nós é que ele foi chamado para o serviço também. Tá? É uma posição, na verdade,
que não é para a gente poder se realizar, tá? Um lugar onde a gente se torna uma espécie de sol, onde todo mundo está orbitando em nossa volta, onde todas as pessoas estão ali para nos servir, onde todas as pessoas estão ali, né, para nos trazer algum tipo de reconhecimento. Olha, ele está à frente. Nada. Nós não somos o centro, querido. Nós não somos o ponto de atenção. O ministério é um lugar de você se sacrificar pelos outros. Isso deveria ser um entendimento das nossas vidas, né? Por isso que Jesus veio dizendo que ele veio para servir. Irmão, a Bíblia deixa bem claro, aqui no finalzinho, ele diz o seguinte, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? O ministério é servir. Agora, o que é servir, querido? É se sacrificar, irmão. Servir é se sacrificar, é dar vida pelos outros. Eu me anulo por causa dos outros. Não podemos ter uma visão errada em relação a isso, querido. Existem pessoas que elas querem o ministério para se realizar. Eu quero me sentir importante, eu não quero ficar aqui sem fazer nada. Eu quero de alguma forma ser útil. Não, querido. A mentalidade não é ser útil. A mentalidade é se sacrificar pelas pessoas, é se entregar pelas pessoas. A mentalidade é servi-las, né? Não é só buscar um tipo de utilidade para minha realização, tá? Por isso que hoje em dia as pessoas elas querem se sentir importantes através do ministério. E a realidade não é essa, querido. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão dizendo, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Quando você dá determinadas tarefas para as pessoas que elas não gostam, elas dizem o seguinte, eu não gosto, isso aqui não me agrada, isso aqui não... em outras palavras, eles dizem, eu não fui chamado para isso, eu já ouvi muito isso, tá? Eu não fui chamado para isso. Gente, se fosse só fazer o que eu gosto, eu não estaria servindo. Eu estaria, na verdade, buscando uma realização para a minha vida. Eu não estou aqui só para fazer o que eu gosto. Claro, irmão, existem lugares que a gente vai funcionar de forma melhor. Existem lugares que a gente tem uma graça de Deus para poder trabalhar e fazer as coisas. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, na verdade, estamos aqui para fazer o que tiver que ser feito. Para trabalhar naquilo que tiver que ser trabalhado. Se é para limpar, se é para servir lá fora, se é para pregar, se é para cantar, irmãos, nós vamos servir naquilo que é possível, porque nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para isso. Irmão, você já pensou seu filho ou sua filha chegar assim e dizer para você, olha, ô pai, ô mãe, eu não fui chamado para lavar louça. Eu não tenho esse chamado. Ah, não é para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Lavar louça não é chamado, tá? Lavar louça, isso não é ter chamado. Na verdade, isso é uma responsabilidade que é colocada sobre a vida da pessoa. Não precisa ter chamado para isso. A verdade é que muitas das declarações, né, como essas, nós estamos buscando algo que nos realize. Nós queremos que as pessoas olhem para a gente, que as pessoas vejam, nossa, esse é diferenciado, esse está na frente. Não, quando na verdade que o ministério precisa ser algo que promova a realização dos outros. Nós precisamos trabalhar para que os outros fiquem realizados, tá? Então, não é buscar ser útil, importante. Na verdade, é servir os outros para que os outros possam se sentir importante. Nós não podemos perder esse foco, querido, porque senão nós vamos não entender nunca o que é o ministério. O ministério é servir a outros. O ministério é trabalhar pelos outros. Tá? O ministério é onde eu me anulo. O ministério é onde eu vivo para servir. Essa é a realidade. Você lembra, por exemplo, um texto onde Jesus lava os pés dos discípulos? A Bíblia vai dizer lá em João 13:4, diz assim, ó, levantando-se a ceia, tirou as vestes e, tomando sua toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e, começando a lavar os pés dos seus discípulos, enxugá-los com toda a toalha com que está cingido. Aproximando-se, pois, dele Simão Pedro lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se tu não lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, não todos, porque bem sabia quem era que havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Jesus aqui está propondo-se a lavar os pés dos discípulos. Irmão, isso aqui é fantástico, essa lição. O apóstolo Pedro fica indignado, querido. Tá? Mas qual que é o motivo que ele fica indignado? Ele diz, Senhor, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, nos meus pés o Senhor não toca de jeito nenhum. Mas por que ele tem essa reação, querido? Por que ele está trazendo uma reação tão pesada dessa? Por quê? Porque a gente precisa entender o contexto da época. Hoje, nós não precisamos lavar os pés das pessoas. Hoje, na verdade, nós temos... o contexto é diferente. As nossas ruas, por exemplo, elas não são como eram as ruas deles, tá?
As ruas hoje são todas pavimentadas, né? Hoje é tudo asfalto, tudo bonitinho, tudo concretado, né? Você pega hoje calçada, na época deles não, querido. Eles andavam de sandália, tá? Se estivesse chovendo, eles andavam mesmo na lama. Se não tivesse chovendo, era uma poeira terrível que pegava nos pés deles. Então, cada trajeto que eles fossem fazer, chegavam com os pés sujos, tá? De uma forma que a forma deles trabalhar, de exercer hospitalidade para cada um, era lavar os pés. Então, cada casa que você chegava, ou cada ambiente que você chegava, era normal que as pessoas, para exercer essa hospitalidade, pudessem lavar os pés, tá? A pergunta é, por que Pedro ficou indignado? Porque quem fazia isso, gente, geralmente, era o menor da casa. Até no meio dos escravos, quem fazia isso era o menor dos escravos, tá? Então, quando Jesus se propõe a fazer, Pedro fica indignado, tá? Eu acredito assim, eu fico imaginando, irmão, na minha mente, Jesus lá pegando pano, pegando balde, e Pedro dando aquela olhada de lado, falando, ô, Jesus, dá uma seguradinha, se recomponha, o que é isso? Isso aí não é pro senhor, não. Isso aí não é... Não, ô louco, eu vigia Jesus. Ó o senhor aí, o senhor é o Messias, o fera, você é o cara. Esse lugar aí não é do senhor, não. A resposta de Jesus é, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele diz, então lava tudo. Pedro era extremo, né, irmão? Ele diz, então lava tudo. Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso, querido? Jesus, na verdade, deixou claro. Ele queria dar um exemplo de servir, um exemplo de serviço. Lá no versículo 15 ele diz assim, ó, porque o que eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ele deu um exemplo mostrando, querido, o que ele estava buscando ali, o serviço mais pequeno da casa, ou menor da casa, vamos dizer por assim. Tá? Era um serviço na verdade, de humilhação, irmão. Que não é nem os escravos que faziam, era o menor dos escravos que fazia. Então Jesus deixa bem claro, querido, que ele veio para servir. O contexto dele, de toda a vida de Jesus Cristo, era para servir. Irmão, se nós temos que imitar Jesus Cristo, a ideia, o planejamento é servir. É nos humilhar, querido. É para que os outros possam viver, é para que os outros possam ter algo, é para que os outros possam evoluir. Não é eu e você, irmão. Nós devemos ter uma mentalidade, um coração correto em relação a essas coisas. Se o maior modelo que é Jesus Cristo nos ensinou que nós deveríamos fazer, querido, né, nos deu o exemplo, nós também deveríamos servir. Esse é o planejamento, esse é o propósito, tá? Foi isso que Deus procurou, foi isso que Deus esperou de nós, tá? Então, Filipenses 2,5 nos mostra o que Jesus veio fazer. Nós temos um modelo a ser seguido. Ele deu o exemplo, e nós deveríamos seguir o exemplo, o modelo. Ele diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual que era o sentimento que houve em Cristo Jesus? Um sentimento de esvaziamento. Jesus se esvaziou de forma completa, querido. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter o exemplo que ele teve. O que Jesus fez na terra, ele não fez como Deus, ele fez como homem, um homem cheio do Espírito Santo. Tá? Vamos continuar. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. Então, para pensar como ele viveu, tá? E nós precisamos entender. Ele viveu de uma forma de servo. Nós precisamos descer desse tipo de pedestal, querido, achar que nós somos alguma coisa, tá? Não é apenas, eu acredito assim, não é apenas nivelar com as pessoas, mas é descer a um nível abaixo das pessoas, é estar disposto a servir. Foi esse o planejamento, essa era a ideia, tá? Jesus, ele desceu, irmão, ele não só se fez homem, mas ele desceu ao nível onde ele fez servo dos homens. É isso que nós precisamos compreender. O sentimento é esse, deveria ser o sentimento do nosso coração. Né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é esse, o sentimento de ser servo. E achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora é difícil entender crente, querido, que diz que ama Jesus e não vive para servir. Se a mentalidade do Messias era servir, a nossa mentalidade deveria ser essa, querido. Nós fomos chamados para servir, irmão. Esse é o ministério, querido. Esse é o planejamento do ministério. As pessoas estão totalmente equivocadas hoje em relação à questão do ter ministério. Querido, eu não estou buscando nenhum tipo de realização. Eu não faço só o que eu gosto. Eu não faço só o que eu prefiro. Você já pensou, querido, se fosse assim? Na verdade, querido, nós estamos aqui para servir, para trabalhar pelos outros, para fazer pelos outros. E assim deveria ser.
tá? O ministério, irmão, Deus nos colocou. E graças a Deus, querido, que ele olhou para a gente, teve misericórdia e nos deu o ministério. Foi ele que deu. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 1,12, diz assim, ó, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Foi ele que nos deu o ministério. Foi ele que trabalhou o ministério. Foi ele que colocou em nossas vidas o ministério. E nós precisamos entender como fazer isso, querido. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos assuntos mais importantes hoje. E talvez, eu acredito assim, nós deveríamos pensar melhor sobre essa questão da doutrina do ministério. Jesus nos colocou e nos chamou para cumpri-lo, tá? E nós precisamos ter um entendimento de lidar com isso. Então nós vamos separar esse tempo todo para estar falando sobre essa questão. E eu queria que de verdade, que você pudesse ter a compreensão exata, tá? Você pudesse ter a compreensão exata. Porque Deus tem um chamado para você. Não, pastor, eu não. Eu acho que não tenho ministério. Não. Tem sim, querido. Deus tem um propósito para você. Existe um planejamento de Deus para a sua vida. E Deus tem um planejamento para você desde o ventre da sua mãe. Tá? O que você precisa entender ou atentar é para esse propósito. Nós precisamos olhar de uma forma diferente para o ministério. Colossenses 4,17, Paulo está escrevendo a Arquipo e ele diz o seguinte, tá? Ele está escrevendo a igreja de Colosso, mas ele traz uma palavra específica a Arquipo. Tá? Ele diz assim, ó, e dizei a Arquipo, atenta para, eu gosto dessa palavra, atenta para o ministério que recebesses do Senhor, para que o cumpras. Paulo está falando de forma personalizada para ele atentar, para ele prestar atenção, para ele focar, para ele visualizar o ministério. Pastor, mas quem que era Arquipo? Embora a Bíblia não fale tanto dele, mas a Bíblia deixa algumas coisas em relação a ele, tá? Lá em Filemão 1, diz assim, ó, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, a igreja que está em sua casa. Paulo está saudando a liderança da igreja, né? E ele está mencionando o Arquipo, querido, como um companheiro de luta, como um camarada, como alguém que estava junto ali na batalha. Isso aqui nos faz entender que Arquipo, querido, não está recebendo uma mensagem para atentar para o ministério porque ele não fazia nada, né? Ou porque ele era um crente relaxado, ou porque ele não trabalhava, ou porque ele não fazia nada para a igreja. Não é nada disso, querido. As informações que nós temos na Bíblia nos dá a entender, tá? Que ele era até alguém engajado, alguém que trabalhava, alguém que fazia. Ele estava mexendo na igreja. Então, se alguém que está engajado no serviço do ministério, né, que se classifica como companheiro de luta, camarada, que está aqui, precisa ser fortalecido, imagine eu e você. Alguém que está mostrando que precisa atentar de uma forma melhor para o ministério, imagina eu e você. Nós precisamos prestar atenção no ministério, atentar para o ministério, olhar para o que Deus colocou na nossa vida. A gente vai passando os dias da nossa vida e vamos vivendo, e nós vamos esquecendo disso. Existe um propósito. Irmão, talvez a coisa mais triste da vida é você chegar no final dela e você não ter cumprido o seu propósito. O que Deus designou você para fazer. É por isso que é interessante quando o apóstolo Paulo está chegando no final da vida dele, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, o que eu me propus a fazer, o que Deus colocou para me fazer, eu fiz. Eu terminei a carreira. Eu terminei o propósito. Então, querido, é importante a gente compreender tudo isso, tá? Compreender, atentar para o ministério, olhar para o ministério, ter uma direção do ministério, uma visão do ministério. Paulo escreveu isso quando ele está falando também, né, com a questão do rei Agripa. Tem um momento lá em Atos, capítulo 26, versículo 1, ele está falando sobre quando o rei Agripa, e ele deixa bem claro algumas coisas ali. Vamos ler? Diz assim, ó, depois Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão à sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti que me haja hoje me defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. A primeira coisa que é destacar, ele está falando com o rei Agripa, né? Paulo foi preso, muitas vezes preso por causa do evangelho, por causa do ministério, para cumprir o ministério. Ele está diante do rei Agripa aqui, e ele está trabalhando a questão, ele está diante do rei conversando acerca de por que ele está preso. No versículo 18 de Atos 26, ele diz assim, ó, ele está explicando, na verdade, né, trabalhando a questão de por que ele estava ali, por que ele se converteu, o chamado dele, o propósito dele, o porquê que Deus trabalhou na vida dele, e ele traz algumas questões, tá? Algumas questões interessantes. Ele diz assim, ó, por que ele foi chamado? Tá? Ele está mostrando por que ele foi chamado. Ele diz, para abrires, falando do ministério, para abrires os olhos e das trevas, converter-os para a luz,
e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança dos que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele está contando um pouquinho do contexto da vida dele, das coisas que aconteceu. Paulo está contando o testemunho dele para o rei Agripa. E ele conta que o Senhor Jesus lhe apareceu. Tá? E nessa aparição, não foi só para chamar Paulo, né, mostrar para ele, ou chamar a atenção dele, e mostrar que Jesus era o Messias, que ele morreu, que ele veio ao mundo, que ele estava perseguindo a igreja, que era do Messias. Não. Ele também veio para comunicar a sua intenção para Paulo. Qual que era a intenção de Jesus em relação a Paulo? Que Paulo pudesse o servir. E ele começa a dizer, eu vou enviar vocês aos gentios, vou enviar você aos gentios, falando para Paulo. Você vai ser um instrumento meu. Você vai fazer a diferença nessa terra. Eu vou colocar você diante de reis, de governadores. A palavra profética que veio em relação a Paulo foi essa. Eu quero usar você para abrir os olhos, né, das pessoas, para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E quando Paulo está contando essa história, é interessante como que ele arremata. Ele arremata dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Isso é fantástico, irmão. Isso é top. Por que eu digo isso? Em outras palavras, ele está dizendo, eu fui preso. Eu estou aqui depondo diante de você. Eu estou aqui nessa situação porque eu estou obedecendo uma ordem do meu Senhor a respeito de servir e trabalhar para ele. Né? E Paulo, querido, só pode obedecer por quê? Ele está dizendo o seguinte, porque ele tinha uma visão. O que é interessante aqui, que eu quero explorar, é a frase que ele fala para o rei Agripa. Eu não fui desobediente à visão celestial. Ele está deixando bem claro, eu estou aqui por causa de uma visão. Se não tivesse a visão, eu não estava aqui. Ele está dizendo para o rei Agripa, eu tenho a visão correta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho clareza do que eu estou fazendo. Quando Jesus me apareceu, ele me mostrou exatamente, eu estou seguindo um trilho. Eu estou debaixo desse trilho, eu estou se movendo debaixo desse trilho. Querido, eu acredito que esse é o nosso desafio. Muitas vezes nós erramos por não entendermos, por não termos a visão correta do que Deus espera por nós, ou espera de nós. Esse é o ponto de partida, querido. É saber o que Deus espera de você. Você precisa ter a visão correta. Tá? Você precisa enxergar de forma correta o que Deus tem para você. Porque, irmão, como que nós vamos corresponder a algo se nem nós entendemos ainda o que nós devemos fazer? Isso é importante, querido. Você precisa ter a visão. Atentar para o ministério é olhar, é você ter a noção exata, é você saber, querido, o que Deus espera de você para que você possa corresponder. Então é importante nós compreendermos isso porque todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos algo que Deus nos chamou a fazer e nós precisamos entender isso, querido. E não só depois de entender, mas nós precisamos ver o quanto isso é importante. Irmão, eu costumo dizer que o ministério ele é mais importante do que a nossa vida. O ministério, querido, foi Deus estabelecendo para nós algo que nós precisamos ter compreensão exata, querido. Irmão, entenda algo. Eu fui chamado dentro de um propósito que não é só um propósito simples da minha igreja. É um propósito global, é um propósito que envolve tudo. Deus me chamou para tudo isso, querido. Então, assim, eu sou uma peça dentro de uma engrenagem e eu preciso estar funcionando para que o propósito maior de Deus possa acontecer. Tem um texto que me mostra isso e mostrando que, na verdade, o ministério ele é mais importante do que a minha própria vida. O ministério é mais importante até do que a minha existência. Porque eu sou peça dessa engrenagem. Atos capítulo 20, versículo 22, eu amo falar de Paulo, porque ele tinha uma direção exata em relação a isso. Ele diz assim, eis que agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo, esperam prisões e tribulações. Não, pense em algo. O cara está dizendo, eu vou sair, estou ligado pelo Espírito, o Espírito está me mostrando o que eu devo fazer. Tá? Eu não sei o que vai me acontecer em Jerusalém, eu sei que eu preciso ir para lá. Ele diz, eu não sei em partes, porque eu até sei o que o Espírito Santo tem me revelado, de cidade em cidade, que me esperam prisões e tribulação. Imagina, irmão, o Espírito Santo trazer para você uma direção e dizer assim, ó, chega lá, você vai apanhar, viu? Vai ter tribulação, vai ter prisão. O que motiva uma pessoa a sair? O que motiva uma pessoa, mesmo sabendo que vai sofrer, a continuar uma jornada? É coisa para a gente pensar, né, querido? Mas vamos continuar. Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Esse é o tipo de pessoa que Deus quer lidar. Pessoas que não amam a sua vida.
que não tenham a sua vida por preciosa, mas que tenham a noção do ministério, que é mais importante do que tudo. Ele diz, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ele vai explicar o que é essa carreira. Ele diz, o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho ao evangelho da graça de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não ligo se eu vou tomar pancada, se eu vou ter cadeia, se vai ter tribulação, se vai ter angústia. Ele está dizendo, o importante é que cumpra o ministério que eu recebi de quem? Do Senhor Jesus. Irmão, o ministério quem deu foi o Senhor Jesus. Quem colocou o ministério nas nossas mãos foi o Senhor Jesus. Ele que nos deu. E é um privilégio ter um ministério. É um privilégio poder funcionar no ministério. Paulo está dizendo o seguinte, pode aguardar cadeia, tribulação, não tem problema. Eu estou determinado, eu vou cumprir o que o meu Senhor tem. Irmão, e ele sai nessas viagens. E quando ele sai, querido, tem uma passagem para mim que ela é muito interessante. Atos, capítulo 21, logo após, no versículo 9, ele começa a sair para esse propósito, e olha o que a Bíblia diz. E tinha entre 4 filhos virgens e profetizavam. E demorando nós ali por muitos dias, chegou a Judéia um profeta por nome Ágabo. Ágabo era um profeta, querido, que geralmente o que ele profetizava acontecia. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos, disse-lhe, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os pés dos judeus, o homem a quem esta cinta entregarão nas mãos dos gentios. Então o que ele fez, o Ágabo? Ele está anunciando, a cinta era de Paulo, obviamente, né? Ele pega a cinta de Paulo e ele prende os pés e as mãos. Ele está dizendo, vai acontecer com isso aqui. O dono dessa cinta vai ser preso dessa mesma forma. Ele liga os pés e as mãos, ele prende os pés e as mãos. Ele está dizendo, vai acontecer com isso, o dono dessa cinta, quando ele for para Jerusalém. Ele vai ser entregue na mão dos gentios. Olha o que a Bíblia diz. E ouvindo isso, rogamos a igreja, rogamos-lhes tanto nós como que era aquele lugar, que não subissem a Jerusalém. A igreja então ouve aquilo e diz, não, Paulo, não vá. Se é assim, não vá de jeito nenhum. Mas respondeu, o que fazeis chorando, magoando de coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Isso aqui é fantástico. Ele está dizendo o seguinte, gente, não é só ser ligado. Ele não é só ser ligado, eu estou disposto a morrer se for preciso. O povo está dizendo, Paulo, a palavra veio para você não vir. Ele está dizendo, gente, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão magoando, chorando por causa disso aí? Fique tranquilo. Não fique triste por causa disso. Essa palavra profética veio, não é porque Deus não quer que eu vá. Ele só está me mostrando o que eu vou sofrer por causa do amor dele, por causa do amor da obra dele, por causa do ministério que eu recebi dele. Fiquem tranquilos. Fiquem em paz. Eu não ligo se eu vou morrer. Não, Paulo era alguém, querido, que ele olhava para a vida, ele estava dizendo o seguinte, não importa. Não importa se eu vou morrer lá, se eu vou sofrer lá. Importa que se cumpra o ministério. Não importa. Irmãos, ele colocou o ministério maior do que a vida dele. Eu e você, que nós somos peça de uma engrenagem. E Deus trabalha para que eu e você possamos viver o propósito maior, é o propósito global de Deus. E nós precisamos ter essa direção, querido. Então a igreja começou a ficar triste, começou a ficar o coração apertado, dizendo, não vá, Paulo. Ele diz, gente, vocês estão magoando meu coração, vocês estão me entristecendo. Eu não estou pronto só a sofrer lá não, ser ligado lá não, ou ser amarrado não. Eu estou disposto a morrer por causa do ministério. E sabe o que eu acho interessante, querido? O final, a conclusão, ele diz assim, ó, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Irmão, sabe o que eles estão dizendo? A igreja está dizendo? Não podemos pará-lo, não podemos convencê-lo, porque a visão que ele tem, a direção que ele tem, é maior do que o sofrimento, é maior do que a angústia que porventura ele possa passar. Então, vamos abençoá-lo, porque ele sabe o que ele está fazendo. Irmão, ele tinha uma visão, ele tinha um propósito, querido, e dentro desse propósito, irmão, ele sabia exatamente como se dirigir. Querido, que eu e você possamos não ter a nossa vida por preciosa, que nós possamos cumprir o ministério, meu irmão, é uma grande alegria, um grande propósito. Na verdade, querido, o ministério é uma honra. Hebreus 5,4 diz, ninguém toma para si essa honra, senão quem é chamado por Deus. Primeiro, é um chamado de Deus, é um chamado de Jesus Cristo. E segundo, é uma honra. Ministério é uma honra, querido. Ministério é uma honra para as nossas vidas. E nós precisamos entender que debaixo dessa honra que Deus nos deu, nos proporcionou, nós devemos fazer ela com amor, com dedicação, com entrega. Querido, o ministério é algo que Deus poderia ter dado para outros, colocado em outras situações, mas Ele colocou para a nossa vida.
e nós devemos cumpri-lo. Que Deus abençoe você. Que nessa primeira aula você tenha um entendimento exato do que é o ministério. Que você viva de maneira poderosa, querido, para cumprir o planejamento de Deus. Atenta para o seu ministério, olha para o seu ministério, tem uma visão do que Deus quer de você. Sabe, querido? E continua funcionando nessa visão. Mesmo que venha tribulação, mesmo que venha angústia, mesmo que venha dificuldades, fica dentro dessa visão, que Deus vai te levar a lugares diferentes. Deus abençoe, em nome de Jesus.